nome é Marco Aurélio Cotegipe Negrelli e eu me formei na 47ª turma, né? Eu era da 47. Eu fiz faculdade de 2009 a 2014, aqui na Santa Casa. Bom, a minha trajetória acho que foi razoavelmente diferente do que a maioria. Acho que não por não ter médico na família, meu pai é médico, mas eu estudei num colégio razoavelmente diferente, né? A Escola Waldorf. Tem uma pedagogia toda diferente mesmo e tem uma ênfase muito maior na parte de humanas e até de artes e música, essas coisas. E não é um colégio que tem uma ênfase muito grande para vestibular, né? Então, para quem tem essa perspectiva de prestar os cursos mais tradicionais, assim, mais concorridos, era um colégio assim que gerava algumas dificuldades nesse sentido, né? Mas acho que, por outro lado, eu gostei muito de ter estudado lá, porque tem uma formação mais holística e tal, me deu abertura para várias coisas. Eram 12 anos de colégio, né? 4 anos de colegial, um ano a mais, na verdade. Então, pelo fato do meu pai ser médico, claro que sempre teve essa influência dentro de casa. Tenho 2 irmãs mais velhas, nenhuma delas fez medicina. O pai também nunca fez muita pressão nesse sentido, sempre deixou bem livre mesmo. E, bom, eu tinha essa perspectiva, talvez, de prestar medicina, tinha bastante medo, inclusive, do vestibular. Mas vivia, assim, o colégio sem grandes pressões mesmo e bem livre mesmo, assim, nunca tive nunca deixei esse peso assim da escolha incidir sobre a minha vida antes de começar a prestar, né, de estudar para a prova. Aí eu ia muito bem na parte de exatas, então gostava muito de física, bastante assim, matemática bem, tinha facilidade, mas física, mecânica assim sempre foi uma coisa que me despertou interesse. Então eu tinha uma certa dúvida, principalmente no colegial, se eu não prestaria engenharia, né, engenharia mecânica. E aí eu me formei ainda com bastante dúvida, razoavelmente perdido assim. E aí meu pai sentou comigo um dia e falou: olha, você já ventilou várias vezes a possibilidade de fazer um intercâmbio durante o colégio e nunca foi atrás, de fato, né? Mas eu conheço um aluno, uma ex-aluna do seu colégio mais velho que fez um intercâmbio na Alemanha depois de formado e que ele adorou, super recomenda e acho que realmente agregou muito assim na vida dele. E, enfim, se você tiver ainda essa vontade, você pode conversar com ele, ver como é que foi o caminho dele e ver se existe essa possibilidade para você, se você também considera isso. Aí eu fui atrás, né? Eu marquei um jantar com esse colega mais velho, ele foi super solícito e tal. Como eu disse, né, uma escola Waldorf, a pedagogia Waldorf, então esse curso que ele fez seria quase como se fosse uma extensão da escola para jovens de 19 a 28 anos. Tem 2 lugares que eu saiba, né, que existem, tem esse na Alemanha, em Stuttgart, e tem um outro que chama Emerson College, que é na Inglaterra. Então, eu achei super legal mesmo, entrei em contato, isso era 2000, eu me formei no colégio em 2005. Então, no ano de 2006, né, eu entrei em contato e são trimestral, né, que começa lá os cursos, então eu consegui ingressar nas turmas de abril e aí fiquei, né, de abril a fevereiro lá na Alemanha, no ano de 2006. Realmente foi super rico para mim, era um curso que tinha uma certa ênfase numa parte vocacional, então a gente tinha cursos de 1 ou 2 semanas com pessoas de diversas áreas e inclusive tinha uma parte até meio prática de ir conhecer os locais de trabalho, a gente foi em banco, foi até a parte de botânica, em jardins e coisas assim, era muito diversificado mesmo, com esse intuito de você se encontrar um pouco, né, jovens, né, recém-formados na escola. E aí a gente teve uma participação, um curso que foi bem legal, que foi numa clínica lá. E aí eu realmente me interessei bastante. Achei que eu
de alguma forma estava mais bem acolhido, assim, vamos dizer assim, na área da saúde. E voltei decidido a prestar medicina mesmo, e enfrentar essa batalha que ia ser, né, o vestibular, essas coisas. Então, eu acabei fazendo 2 anos de cursinho, né, fiz no Ângulo, Tamandaré, achei super bom, inclusive, assim, acho que meu tempo de cursinho eu não tenho grandes reclamações, a não ser o fato de você nunca saber se vai dar certo ou não, né. Me esforcei bastante, eu tinha que realmente assim, pegar, né, retomar muita coisa que eu tinha, às vezes, perdido nesse período que eu fiquei sem estudar um pouco. Então, me esforcei bastante. E, a princípio, eu tinha uma perspectiva de só fazer faculdade pública, né? Como acho que boa parte das pessoas, pelo menos da minha geração, tinha essa intenção. E meu pai é formado na USP, então ele sempre falou muito sobre isso, né, e tal, mas eu queria, enfim, ser que nem ele, vamos dizer assim. E aí, no meu primeiro ano de vestibular, de cursinho, eu sabia que eu não estava ainda, assim, no top ali, eu ia bem e tal, mas, assim, eu realmente havia muita gente ali dentro que tinha um desempenho melhor que eu. Então, basicamente, eu só prestei as faculdades que eu achei que seriam as melhores para ver como é que eu seria, que seriam, em tese, as públicas. A Santa Casa entrava no pacote porque era da FUVEST, junto com a USP, né? Então, prestei das particulares, a única que eu prestei foi a Santa Casa. E aí eu me lembro de, num determinado fim de semana, acho que se não me engano era, sei lá, setembro, pouco antes, assim, das provas tradicionais, e tinha tido a prova da Santo Amaro. E aí meu pai me liga e fala, ué, você tá fazendo o que esse final de semana? Eu falei, ué, nada, tô tranquilo aqui. Ele, como assim você tá tranquilo? Teve vestibular da Santo Amaro e você não foi prestar? Como assim? E eu falei, mas eu não pretendo fazer nenhuma pública, aliás, nenhuma particular, né? Eu tô no meu primeiro ano, eu acho que dá para eu investir. Se eu não passar esse ano, paciência, eu estudo mais um ano. Ele, você tá maluco, você tem que entrar na faculdade, você tem que fazer o curso e depois a residência acho que tem muito mais influência, assim, em como você vai se postar no mercado, mas você precisa entrar no curso logo, né? Eu tô, enfim, te proporcionando um cursinho que é para você passar. E aí, enfim, nesse primeiro ano eu acabei de fato não passando em nenhuma, mas isso mudou um pouco, quebrou um paradigma, né, de que até da expectativa que ele eventualmente teria sobre mim de precisar cursar uma pública. Aí, no segundo ano de cursinho, realmente eu me sentia bem preparado, assim, eu estava nos tops ali, em todas as provas, nos ranqueamentos eu estava muito bem, e achei que eu passaria realmente em alguma, e aí aumentei o leque de possibilidades, prestei mais vestibulares, então acabei das públicas passando na Federal de Santa Catarina, na Estadual de Maringá também, e das daqui de São Paulo eu passei basicamente em todas as particulares que eu prestei, e passei na Faculdade de Medicina do ABC inicialmente, e comecei, meu pai, eu já estava decidido a ir para Florianópolis, né, ia ter uma vida maravilhosa lá na praia e tal, e faculdade pública, federal e tal, eu estava realizado. E aí eu lembro que no jantar de comemoração, assim, de passar no vestibular, meu pai me perguntou como é que tava, não sei o que lá, eu falei, e você não sabe, eu acabei também passando no ABC. E aí ele falou, nossa, mas você não me falou nada, tal. Eu falei, pois é, mas é que eu já tô na pública e tô, enfim, realizado, vamos dizer assim. Ele falou, não, imagina, eu prefiro que você fique em São Paulo. Eu acho que em São Paulo, você se formando aqui, você tem muito mais chance de voltar e ficar mais confortável no mercado de trabalho aqui do que ter que vir de fora, sem conhecer ninguém, etc. Até passar na prova de residência é mais complicado. E, enfim, eu falei, eu prefiro bancar a faculdade aqui, mas, enfim, você continua eventualmente morando com a gente, então não tem esse custo. E se forma aqui em São Paulo. Falei, maravilha. Aí eu fiz 3 dias de ABC e acabei passando na terceira lista da Santa Casa. E, assim, foram 3 dias duros ali de trote que eu tomei. Enfim, era tradição ali, então eu, enfim, não estava reclamando, mas como eu passei na Santa Casa, era uma faculdade que
a princípio até para mim tinha um certo nome maior, e eu estava realmente comendo pão que o diabo amassou lá, eu falei, vamos tentar. Então eu vim para cá e realmente foi outra atmosfera, assim. Então eu gostei muito, no final das contas, de ter vindo para cá. E foi isso, basicamente, né? Meu pai falou, eu estou super tranquilo em bancar a Santa Casa, embora seja particular, é uma excelente instituição, conheço muita gente de lá e eu sei que forma muito bem. E você vai estar realmente sendo formado nas melhores, nas mais tradicionais do país, com certeza, e estou tranquilo em proporcionar isso para você. Então, até, enfim, tirou até um pouco esse peso, né, de você, nossa, meu pai está pagando a faculdade para mim e tal. E foi maravilhoso. Desde o início, desde o primeiro dia que eu pisei aqui no meu pé aqui, eu realmente me senti muito em casa, muito acolhido, né. Existia uma questão grande de hierarquia já na época. Assim, se eu conto determinadas histórias para as pessoas hoje, elas consideram como se eu tivesse tomado bastante trote aqui, mas eu acho que o clima era um pouco mais amistoso e era, de certa forma, um pouco mais assim, você quer participar, você vai participar dos ritos que tem aqui, mas também, se você não quiser, paciência, né? Enfim, cada um tem a sua trajetória aqui dentro e vai seguindo o seu próprio caminho. Então, acho que foi um pouco isso. Acho que assim, eu me senti sempre assim, um pouco assim, alguém que era outsider, porque a maioria tinha feito, sei lá, Bandeirantes, tinha feito também a Tamandaré, mas até boa parte da turma, assim, da minha turma se conhecia antes de entrar na faculdade, eu praticamente não conhecia ninguém, mas eu acho que foi uma instituição que me permitiu ser quem eu gostaria de ser, sem tentar, sabe, me engessar, me modificar, assim, sabe, me plastificar, vamos dizer assim, no sistema. Eu acho que o impacto é enorme, né, e são em muitos aspectos da sua vida isso impacta, né. Eu acho que no período do cursinho você tem ali uma coisa muito mais sistematizada, né, de como você vai estudar, as coisas são mais mastigadas para você tem lá uma tarefinha que você tem que cumprir todo dia, você cumpre aquela tarefa, se sente, vamos dizer assim, realizado no dia, missão cumprida e vai seguindo uma cartilha, vamos dizer assim, né? E acho que você tem um foco de preocupação, é passar na prova e ponto final. O restante da sua vida, na vida do cursinho, acho que a sua vida fica um pouco em stand-by, né? As pessoas te perguntam, o que você faz da vida? Eu estou prestando medicina, quase que isso fosse uma profissão, assim. Você não é nada, de fato, você não é estudante, você está no meio do caminho ali, né? É difícil até você se identificar, vamos dizer assim. Quando você entra na faculdade, você nossa, uma explosão assim de coisas que você tem, né, de preocupações, inclusive novas, tem a parte social, tem a parte de você entrar num novo meio social, em que você precisa se identificar, né, se mostrar quem você é de fato, né, as pessoas estão muito mais preocupadas em quem é você do que qual a nota que você tirou. Eu acho que também tem essa questão assim do estudo que é complicado, né? A Santa Casa é uma faculdade que muito mais, eu acho, cobra muito mais dos alunos do ponto de vista acadêmico do que quase todas as outras, né? Tem muito amigo, enfim, da USP e tal, eu sei que a faculdade deles foi uma flauta perto da nossa, assim. Então, e teve essa grande dificuldade da sistematização do estudo, né? Não tem essa coisa mastigada do cursinho, tarefa mínima, tarefa complementar, terminou ali, missão cumprida, não. Você tem um volume absurdo de matéria e você não sabe muito bem por onde começar, tudo é mais complexo, é mais difícil, é menos didático, né? Então você precisa... Eu tive um impacto muito grande nessa coisa de ser... Mesmo na escola eu sempre ia muito bem, sem me esforçar muito. No cursinho, né, eu me esforçava, mas ia bem, não estava entre os tops. Cheguei aqui, eu não era ninguém, sinceramente. Inicialmente, assim, eu lembro das primeiras provas, a porrada que eu tomei, sabe, de tirar um 3 numa prova, nunca tinha acontecido isso na minha vida, sabe? As provas eram difíceis
e eu era só mais um, eu não era um destaque em relação aos demais, em termos de desempenho. Então, nesse início, assim, inclusive, tem muito essa questão de as pessoas se ajudarem, né? Então, tem gente que tem mais facilidade em anotar a aula e aí compartilha o material. Eu sempre tive muito mais facilidade em absorver o conhecimento passado em aula sem precisar ficar anotando. Então, mas é uma coisa, né, que não está documentada, então fica na sua cabeça. Mas aí eu lembro muito da gente se juntar em grupos assim para se virar nas provas. Era prova semanal na morfologia e tal. Então, se juntar para cada um contribuir um pouco com o conhecimento e acaba isso gerando, né, uma interação, né? Então, enfim, o impacto do ponto de vista acadêmico. Aí um outro impacto gigantesco é a parte esportiva, né? Então, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte na minha vida. E você entra na faculdade, tem uma ênfase muito grande assim dos alunos na questão da intermédia e, né, um preparo, vamos dizer assim, para a intermédia, uma prévia é a competição dos calouros, a Calomed. Então, é uma competição que basicamente você tem que montar equipes de todos os esportes, são 20 modalidades, só com os alunos da mesma turma. Então, não tem muito essa de você não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Inicialmente, né, a Atlética que organiza isso aí, então basicamente você faz teste em praticamente todas as modalidades esportivas, mesmo as que você nunca praticou, e aí se você tiver um mínimo desempenho, você vai participar. Então, de novo, eu era bom em esportes, assim, então participei de praticamente todas as modalidades que dava. Era uma loucura, né? A gente tinha aula, né, durante o dia inteiro e em todos os intervalos possíveis a gente ia na época tinha o nosso clube da Santa Casa e a gente ia para lá para treinar para a Calomed. Eram, se não me engano, 2 ou 3 meses assim, de treino, montar as equipes e tal, e realmente era muito puxado, assim, a demanda física era uma coisa importante, assim, você saía exaurido, você chegava em casa, sei lá, treinava até umas 9, 10 da noite, chegava em casa morto, tinha comido pouco, tinha que comer, não sei o que lá, tinha que estudar. Então, assim, era uma explosão, assim, de coisas que a gente tinha que dar conta para, basicamente, poder participar da faculdade, né? Então, assim, era uma demanda? Sim, sem dúvida. Tinha gente que certamente tinha mais dificuldade, ou que não gostava de esporte, que acho que sofria um pouco mais. Mas mesmo assim, acho que a minha turma foi uma das últimas, assim, que teve uma cobrança muito forte, assim, de todos os veteranos da faculdade de realmente participar. Então, na minha turma, eu lembro que tinha muita gente que não tinha a mínima afinidade com o esporte, mas mesmo assim estava presente nos treinos e apoiando, e isso, no fim das contas, eu entendo que cria uma unidade da turma que dificilmente é criada de outra maneira, né? Então, eu entendo o peso que isso pode ter, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo o benefício que isso teve, principalmente acho que na minha turma isso foi muito forte, muito marcante. E era isso, assim, então era uma avalanche de coisa basicamente, e a gente tinha que se virar, né? A parte esportiva, a parte acadêmica, não podia deixar cair a peteca, a média era 7, você tinha que se virar, senão você ficava realmente de recuperação, essas coisas. E ainda por cima tinha a parte social, então a faculdade, pelo menos na minha época, tinha muito essa cultura, né, de recepção dos calouros, de conhecer os calouros, de entender quem que era quem na turma e como extrair basicamente o melhor daquela pessoa para a faculdade, eu acho. E isso realmente foi muito marcante, acho, na minha turma mesmo. Então, a parte social era muito cobrada também, né? Não tinha muito essa de, eu não posso ir na chopada que tinha, não sei o que lá, porque os veteranos queriam conhecer a gente, eles queriam saber quem que era a gente precisava estar presente. Era, de certa forma, uma imposição, mas, por outro lado, acho que se não fosse dessa forma, o engajamento ia cair bastante, assim. Então, eu acho que teve o seu papel, o seu impacto, assim, positivo, né? E aí, acho que uma vez que passa um período da Calomed, essa pressão maior, assim, acaba, e você acaba podendo focar no que você prefere fazer, onde você se identifica mais, assim.
E, de novo, eu acho que isso criou uma unidade com a minha turma muito forte. Então, assim, passando um pouco assim, até hoje eu tenho bastante contato com boa parte das pessoas da minha turma que eu criei amizade durante a faculdade. São um meu grupo de pessoas, assim, até um pouco expandido atualmente, mas que eu convivo realmente até hoje do ponto de vista social. Eu acho que vale também falar que, bom, eu me mantive na parte esportiva, né? Então, no meu primeiro ano, eu treinei atletismo e vôlei. Eu gostava muito de basquete. Inicialmente, eu iria jogar só basquete na faculdade, mas eu acho que, por uma questão de necessidade das equipes, eu acabei me enquadrando melhor nessas duas outras equipes. Acho que o basquete precisava menos de mim, vamos dizer assim. E aí batia treino e tal. Então, assim, no primeiro ano, basicamente eu treinava todos os dias e tinha competição no final de semana, sempre, assim, foi bastante intensa essa parte esportiva. Mas eu nunca deixei cair também a parte dos estudos. Inclusive, é uma coisa que foi marcante na minha turma, que as pessoas que mais participavam da parte esportiva eram também as pessoas que melhor iam nas matérias, assim. Então, isso acho que até dava assim um fôlego pra gente, né, de continuar, de não querer abrir mão das coisas, assim, né. Também acho que vale considerar que eu namorei a minha faculdade inteira a mesma pessoa. Então comecei no primeiro ano, assim, nessa fase da Calomed, de uma interação muito intensa, assim, entre nós. E namorei ela até o final da faculdade, basicamente, né, assim. Então a gente quase que era uma dupla dinâmica ali. Fomos uma dupla de namorados, acho que bem marcante na minha turma, assim. E ela era um monstro da parte acadêmica, assim. Ela realmente era muito boa. Ela era a pessoa que tinha a maior capacidade de anotar as aulas e criar, assim, conteúdo depois para as pessoas estudarem. Então, enfim, eu me beneficiei muito disso, com certeza, porque ela sistematizou muito o estudo para mim. Eu tinha essa dificuldade, assim. No colégio, acho que foi muito uma flauta para mim, eu quase que não precisava estudar para ir bem. Depois no cursinho eu tinha uma coisa muito regrada ali, né, muito fácil, né, de cumprir as tarefas, já tinha pronto o que eu precisava fazer. E na faculdade, que não falei, essa coisa mais livre de você ir atrás da matéria por conta própria, muito assim. E aí ela me ajudou muito, sistematizou bastante o estudo, ela estudava realmente muito mais que eu. Então, foi uma coisa que contribuiu, assim, para o meu êxito, sem dúvida. E aí, enfim, depois do primeiro ano, eu realmente vi que não ia dar conta de ficar em 2 esportes, treinar todos os dias e ter competição todos os dias do final de semana e tal. Então, e também, enfim, acho que eu não tinha tanto talento, assim, no atletismo. E, de novo, acho que a equipe do vôlei precisava mais de mim, porque, basicamente, quando eu entrei na faculdade, o time titular eram 5 caras do 5º ano, 2 caras do 6º ano e tinha um cara do 4º ano que também entrava de vez em quando. Então, e o resto, assim, basicamente não tinha o mesmo nível. Então, em questão de 2 anos, renovou o time inteiro. E aí, no meu 3º ano da faculdade, eu já era titular do time. Era uma responsabilidade grande, porque era um time que era muito bom quando eu entrei e tinha construído uma certa tradição e realmente, inicialmente, no meu 3º ano, caiu bastante o nível, assim. Tanto é que a gente foi campeão no meu primeiro ano, no meu segundo ano a gente perdeu na semifinal por uma bobeira, e no meu 3º ano que eu virei titular, e aí na minha turma eu e mais 5 entramos para a equipe. A gente ficou em penúltimo da competição, assim, foi meio vergonhoso. Mas, enfim, foi muito importante essa parte esportiva, né, na minha trajetória da faculdade, sem dúvida. E aí, só resumindo essa parte assim, a gente conseguiu fazer o que a gente chama até hoje de escalada épica, que foi penúltimo da competição no meu 3º ano, aí no 4º ano a gente conseguiu ficar em 3º, no 5º ano a gente ficou em 2º e no meu 6º ano a gente conseguiu ser campeão de novo. Então, realmente foi realizador, assim, até porque, de novo, reproduziu um pouco o ambiente que eu tinha quando eu entrei na faculdade, que nós éramos 5, praticamente os 5 da minha turma eram titulares do time,
e a gente conseguiu construir um novo time, assim, baseado muito no que a gente tinha aprendido com os mais velhos, e realmente foi bastante realizadora essa parte, assim, foi muito marcante na minha trajetória. Eu acho que a faculdade tinha muito essa ênfase em tentar extrair dos alunos que entravam, que entram, o melhor de si para contribuir para a instituição de alguma forma. Então, tudo bem, você não é do esporte, você, enfim, tem uma parte mais acadêmica e tal, então centro acadêmico, essas coisas. Muitos amigos meus, inclusive próximos, eram do centro acadêmico, então a gente também tinha bastante essa interação. Acho que o que me interessava mais é como você está contribuindo para a instituição de alguma forma, né? No meu caso, mais uma vez, foi a parte esportiva. Então, a gente tem um cargo, vamos dizer assim, que é diretor de modalidade, que é o aluno que cuida da sua modalidade esportiva, e basicamente organiza as coisas, uniforme, técnico, bolas, essas coisas. Então, eu fui diretor do vôlei quando eu estava no segundo ano. E aí, no terceiro ano, eu fui vice-presidente da Atlética, e foi realmente um ano marcante. Realmente, assim, nunca me deparei com tantos desafios pessoais quanto nesse ano, assim. Foi um ano, já acho que naturalmente é uma grande responsabilidade, né? Acho que tem uma frase que é muito isso, que é um bando de moleque brincando de adulto. E é muito verdade, né? Você está no terceiro ano da faculdade, você quase que não sabe nada da vida, mas você tem que lidar com assuntos grandes, assim. Então, qual que era o drama na nossa época? Era que a gente tinha o nosso clube. Basicamente, a gente conseguia treinar todas as modalidades lá. E era um terreno que era da prefeitura na época. E a gente basicamente tinha construído as quadras, o campo, tudo com o dinheiro da Atlética. E aí, de repente, a prefeitura quis tomar o terreno de volta da gente. Na verdade, era uma briga que estava na justiça há uns 5, 6 anos, quando eu entrei na faculdade já. E no nosso ano de Atlética, essa bomba explodiu na nossa mão mesmo. Dia 23 de dezembro, a gente recebe uma ligação falando, ó, a gente está fazendo uma integração aqui de posse na prefeitura, vocês têm 3 horas para tirar tudo que vocês puderem aqui do clube e sair daqui. Então, era período de férias, mas basicamente a gente teve que ir lá, realmente pegou alguns carretos, tirou o que dava, assim, de bola, de, sei lá, gol, de estrutura que era móvel, vamos dizer assim, e, enfim, perdemos. Então, foi um desafio muito grande da minha gestão conseguir criar ambiente para as equipes manterem os treinamentos e tal, e manterem basicamente o nível competitivo, né, que enfim, é muito importante no nosso meio ali. Então, enfim, a gente fez acordo com alguns clubes, com algumas quadras avulsas e tal, para conseguir alocar todas as equipes. Era um gasto que a gente passou a ter que, assim, não cabia no nosso orçamento, então a gente teve que correr muito atrás de patrocínio, de assinar contrato e, enfim, atender diversas demandas. Foi realmente um desafio muito grande do início da minha gestão, né? Porque a gente começa a gestão da Atlética logo que termina a intermédia. Então a intermédia é no feriado de 7 de setembro, e aí a próxima gestão assume. Então a gente teve esse período do final do ano, e aí nas férias aí de fim de ano que aconteceu essa troca. Então, enfim, conseguimos alocar todas as equipes, assim, com patrocínio, enfim, com muito colaboração até de ex-alunos, essas coisas. E, enfim, no fim das contas, a gente conseguiu até então, assim, um desempenho que a gente não tinha tido, né? Tradicionalmente, a USP, que tem um clube enorme, tem mais alunos e tal, sempre na época era campeã. E aí, logo na rabeira vinha a Paulista e a gente ficava geralmente em terceiro lugar, e no nosso ano a gente conseguiu ficar em segundo lugar geral da competição. Então, foi uma conquista, assim. Inclusive, sendo que no ano anterior a gente tinha ficado em quarto, a gente tinha perdido, se eu não me engano, para Ribeirão, algo desse tipo. Então, foi realmente uma conquista, assim, a gente ter conseguido superar esse desafio. Acho que foi uma coisa que marcou bastante a minha gestão mesmo.
E, enfim, tem muitos desafios, assim, que você tem que realmente encarar como um moleque, assim, e aprender sobre, enfim, contratos e, enfim, e questões financeiras, essas coisas, assim. Então, acho que foi um ano de muito crescimento pessoal, assim, eu realmente foi transformador. Então, eu me senti muito mais pronto, assim, para enfrentar qualquer tipo de desafio, assim, da vida que eu viria a enfrentar depois dessa experiência. Enfim, aí me mantive basicamente treinando até o final da faculdade. Mais uma vez, é uma faculdade muito difícil, assim, de você conseguir manter a média é 7, os professores realmente cobram bastante, tem bastante, ou tinha pelo menos, bastante reprovação, era uma média de uns 20% de reprovação da turma todo ano. E além do fato de ser horrível, né, você ser reprovado, e ainda por cima quando você é reprovado, você acaba tendo que repetir o ano inteiro, dá para você fazer só aquela matéria no ano seguinte e se manter na mesma turma. Então também tem um impacto muito grande do ponto de vista social, porque a sua turma é uma questão de identificação muito grande na faculdade, assim. Então eu me identificava muito com a minha turma, eu gostava muito das pessoas, para mim não era impensável eu correr o risco de cair de turma, sabe, e, enfim, me deparar com outro ambiente, assim, social. Eu realmente me sentia muito confortável ali no meu meio, no espaço que eu tinha criado ali na minha turma. Então, inclusive, eu acho que, né, com o passar do decorrer do tempo na faculdade, vai se fragmentando, né, bastante a turma, porque primeiro começa com, não cabe uma turma inteira de 100, 120 alunos, a minha tinha inicialmente, na mesma sala de aula, vamos dizer assim. Então, tudo é feito de forma rodiziada. E aí, nos primeiros 2 anos, assim, é mais metade da turma ou terços da turma. E aí, à medida que vai se avançando, vai realmente fragmentando cada vez mais. Até que no internato, que acho que é onde isso se intensifica muito, você tem basicamente grupos de 20, 30 pessoas no máximo, assim, que vão rodar nos mesmos estágios ali do internato. E essa preocupação de montar esses grupos, ela vai começando a surgir a partir, geralmente, do 3º, 4º ano da faculdade. Então, como eu falei, eu tinha a Ju, que era minha namorada. Enfim, a gente não ia se separar, a gente tinha um casal de amigos também que era muito próximo, nós 4 andamos juntos a faculdade inteira, assim. E a gente teve a sorte, vamos dizer assim, de conseguir aglutinar as pessoas que a gente tinha afinidade, ou maior afinidade na turma, ao nosso redor. Então a gente conseguiu criar esse grupo de internato aí de cerca de 20 pessoas, 25 pessoas, que de fato foram muito próximas, assim, e continuam sendo, que nem eu falei. E aí sim, a faculdade de medicina acho que tem essa questão de, primeiro, ser integral, então é uma convivência muito intensa já desde o início. Acho que só o fato, né, de você ter o período da manhã, ter, sei lá, 1 hora de almoço e, né, não ir embora cada um para sua casa, mas sim sentar, almoçar entre as pessoas, depois voltar para a aula, depois ainda tinha a questão de treino, então as pessoas que treinavam comigo, ou mesmo que não era da minha equipe, mas que estavam no mesmo ambiente que eu ali treinando e tinha essa convivência, eu acho que cria uma convivência muito intensa mesmo. E aí, acho que inicialmente começa com essa questão da Calomed, de treinos, não sei o que lá e tal, mas depois essas pessoas que você escolhe para estar ao seu redor, você vai dividir o trabalho com elas, né? Que é a parte do internato, que é a parte prática da faculdade. Então, você vai dividir plantão, você vai dividir tarefas dentro do plantão e tal. Então, realmente, assim, cria-se situações bastante delicadas de convivência. Tem gente que é ótimo para o bar, né, para cerveja, para dar risada e tal, mas na hora de dividir o trabalho, talvez não seja a melhor pessoa do mundo, né? A pessoa, enfim, vai te deixar trabalhando mais, não vai ser solista na hora de, enfim, ceder para
dividir algum plantão, alguma coisa que você precisa daquela data e, enfim, você cobre na outra data, enfim, essa questão de convivência realmente tem um potencial de criação de conflitos muito grande. Então, acho que eu tive, de fato, um privilégio muito grande de conseguir estar ao redor de pessoas que eu convivia muito bem do ponto de vista social, mas que eram muito ponta firme na hora de dividir o trabalho e realmente compartilhar, vamos dizer assim, o peso, a dificuldade mesmo que foi o internato. Eu acho que foi realmente um privilégio mesmo. Tem gente que, enfim, tem gente que tem muita dificuldade, que passa maus bocados, vamos dizer assim, nessa fase da faculdade. Acho que entrando também um pouco nesse meandro assim do trabalho e da responsabilidade, eu acho que a Santa Casa, de longe, é a faculdade que melhor integra os alunos no dia a dia do hospital, né, e da assistência aos pacientes. Então isso é uma coisa muito marcante da nossa faculdade, acho que foi na minha formação, né, a gente tem um campus que é dentro do hospital, na minha época nem existia o prédio, né, que é o campus atual da faculdade. A gente tinha auditórios dentro do próprio hospital, onde a gente assistia às aulas. Então era realmente muito inserido nesse ambiente da assistência mesmo, do contato com os pacientes. Desde o primeiro ano a gente tinha a matéria de semiologia, né, ou propedêutica, que chama, que é uma matéria que você aprende como que você conduz uma consulta, desde da história, né, que você tira do paciente, a conversa que você tem com o paciente, até a parte do exame físico. Então desde o primeiro ano, né, a gente tem isso, né, então já quebra muito esse gelo, assim, de você ter medo do paciente, de você ter medo de fazer algum procedimento e tal. A gente tinha uma parte prática também do curso de enfermagem, que a gente tinha dentro da medicina mesmo, de punção de veia, de aplicar vacina, essas coisas. Então, realmente é uma faculdade que forma muito bem do ponto de vista prático. Então, assim, eu fui inclusive monitor de propedêutica, então depois, mais velho na faculdade, eu ensinava os alunos e fazia a parte prática com eles, de tirar uma história, de fazer um exame físico, de entender as doenças e quais são as alterações aí físicas que o paciente apresenta para cada distúrbio. Eu acho que eu fui uma pessoa que soube aproveitar muito todos os campos, assim, do conhecimento que eu tive acesso ali. Não fui uma pessoa que me fechei muito na especialidade que eu ia fazer, que já conto qual é. E acho que a faculdade tem uma importância grande nisso, de poder proporcionar para os alunos. Então, daí o internato, depois quando você chega nos últimos 2 anos, que é a parte prática mesmo, na minha época, simplesmente a instituição não funcionava sem os internos, né? Eles faziam, de fato, parte da equipe, algumas mais, outras menos, né? Mas, tanto é que, assim, a partir do 4º ano a gente não tinha férias escolares, né? Não era a turma inteira que pegava um mês de férias e retornava no ano seguinte. As férias eram rodiziadas, eram 4 semanas no total de férias, mas uma semana em cada estágio e tal, para que nunca faltasse os alunos, porque, de fato, tinha uma parte ali que eram os alunos que faziam, né? O preenchimento de prontuário, passar a visita nas enfermarias e tal, algumas partes de atendimento no pronto-socorro também eram os alunos que faziam, né? E depois a gente se reportava aos residentes e depois aos chefes. Tinha esse respaldo, mas era muito prático mesmo. Então, assim, tem 1000 histórias de 1000 perrengues que a gente passava, enfim, gente que chegava toda arrebentada e tava a equipe inteira no centro cirúrgico, você tinha que se virar. Eu acho que, assim, talvez uma coisa que seja, vamos dizer assim, não é um ponto positivo, mas acho que é formador de caráter ao mesmo tempo, é que não é uma instituição que esbanja recursos. Então, falta recurso, a gente sempre tinha que se virar com o que tinha disponível. Eu lembro que a gente dava plantão no pronto-socorro da cirurgia e a gente pegava uma maca e escondia em algum canto do corredor, porque em algum momento você precisava atender um paciente que ia precisar daquela maca, e se você não tivesse uma maca disponível, você não ia conseguir
dar vazão ao seu caso. Então, cada aluno ali dá um jeito de pegar uma maca para si, não deixar ninguém ver, para você poder conseguir, enfim, levar o paciente para o exame que ele ia fazer e tal. A gente quase que tinha que fazer tudo por conta própria, não tinha maqueiro que ia levar, você pedir um exame, vai lá para a tomografia e depois volta e eu vejo. Não, você que tinha que botar o paciente na maca, ia levar lá, ia pegar o resultado, ia discutir com o radiologista e trazer depois, porque senão a coisa não andava. Então, de novo, uma instituição que incluía ou inclui muitos alunos na rotina da instituição e basicamente isso impactar no atendimento que o paciente ia ter. Então, acho que isso, de novo, é formador de caráter, assim, né? Você não ficar esperando as coisas acontecerem, ter uma posição de superioridade ali em relação ao restante. Você faz parte do atendimento para o paciente, assim. Como eu disse inicialmente, eu sempre tive muito interesse na parte mais de exatas, assim, me identificava muito com física. E meu pai é ortopedista, né, de especialidade. Então, mais uma vez, eu tinha essa influência na minha casa. Ele nunca fez muita campanha de eu nem fazer medicina, nem fazer ortopedia, nem nada. Mas, como eu tinha essa facilidade com a parte mecânica, eu quase que desde o início da faculdade tinha um pouco essa noção de que eu me interessaria pela ortopedia. Então eu fiz questão de participar de tudo que foi possível, né? Enfim, mesmo que não tivesse nada a ver assim com a minha especialidade. Mas no fim das contas eu prestei ortopedia sem nenhuma dúvida, assim. E atualmente eu me formei em 2009 na faculdade, fiz residência aliás, me formei em 2009, eu entrei em 2009, me formei em 2014, fiz residência de 2015 a 2017, que são 3 anos de ortopedia, depois me formei em joelho, né, em 2018. Acho que nunca tive nenhuma dúvida de que eu estava no lugar certo ali, então realmente acho que a ortopedia é a parte mecânica do corpo. Realmente me identifico muito, adoro a minha profissão e eu fiz residência, não fiz aqui, fiz lá no HC e não tenho a mínima dúvida de que acho que como formador de médico, assim, eu acho que a Santa Casa talvez seja a melhor instituição. Por essas coisas que eu descrevi, assim, de fazer com que o aluno seja parte da equipe, participe, isso dá um senso de responsabilidade que acho que nenhuma outra faculdade consegue dar. Então eu tive muito contato com alunos de outras instituições, tanto lá do HC quanto outras pessoas que vinham de fora também, né, que vieram fazer residência, mais novos que eu, e eu via a discrepância que era, assim, o quanto eu me sentia à vontade, às vezes, sei lá, no centro cirúrgico, no ambiente ali que demandavam uma parte mais técnica, assim, né, de se portar no ambiente, como eu tinha mais facilidade, inclusive, do que as outras pessoas da minha turma, do meu ano da residência e depois dos mais novos, assim. Até hoje eu tenho muito contato com aluno de faculdade. Eu trabalho em 2 hospitais do SUS que têm internos que rodam de outras faculdades e realmente é uma discrepância muito grande, assim. Acho que eu fico inconformado como eu tenho que ensinar, às vezes, o residente que entra a dar ponto, sendo que a gente aqui na Santa Casa, no 5º ano da faculdade, era colocado no pronto-socorro e basicamente todos os cortes que tinham, que não tinha nada de mais grave, eram os alunos que realmente faziam as suturas e manejavam aquele instrumental cirúrgico, tinha que se portar num ambiente de asepsia, né? Não se contaminar e tal. Então eu acho que realmente é uma faculdade que forma muito bem, né? Eu acho que tem o problema de falta de recursos, talvez algumas especialidades realmente falte bastante, assim, da gente conseguir ter contato com o que existe, assim, de disponível, assim, que a tecnologia proporciona, mas ao mesmo tempo do ponto de vista humano, assim, e uma formação médica, eu acho que realmente é a que melhor forma, assim, pelo menos a experiência que eu tive na minha geração. Eu acho que, assim, eu passei, assim, eu sou de uma geração em que prestar medicina era muito glamourizado, né? Talvez até hoje seja, ou sempre tenha sido.
E eu acho que isso deturpou bastante, assim, eu acho que a formação dos médicos de uma forma geral, porque eu acho que eram pessoas que talvez não tivessem tanta aptidão para ser médico, mas que eventualmente eram simplesmente pessoas que iam bem na escola ou que até que foram um pouco programadas para isso. Então o pai vai lá e coloca no Bandeirantes e cobra e fala que tem que prestar alguma coisa, né, que faça jus, vamos dizer assim, ao desempenho da pessoa. E eu acho que atualmente a medicina tem apresentado transformações muito grandes por conta da deteriorização do médico que se forma há várias gerações, eu acho, né? Então, isso realmente assim tem um impacto muito grande na minha profissão, eu sinto isso, assim, o sucateamento, vamos dizer, da medicina, ele está presente cada vez mais. A parte da corporativização do médico também realmente é uma coisa que está muito presente, assim. E eu acho que medicina demanda um pouco assim de aptidão, né? Não só desempenho. Então, eu acho que a Santa Casa, eu acho que é uma instituição que dá bastante ênfase nesse ponto, né? De formar um médico mais humanizado, que de fato tenha ali uma preocupação com realmente as bases assim do pensamento médico, a fisiopatologia das coisas, né? A não comercialização, vamos dizer assim, da profissão, sem um respaldo científico ou mesmo sem ter o paciente como o primeiro beneficiário do seu serviço. Então eu acho que eu cada vez mais assim me recordo de professores que eu tive aqui na faculdade, desde do primeiro ano, que pontuavam muito isso, né, de ser humano, de ser um médico de fato completo, preocupado com o bem-estar do paciente e não fazer mal para o paciente, né, em favor basicamente do seu retorno financeiro, mas sim, né, unir o seu conhecimento ao interesse do paciente, ao interesse do conforto, da melhora de vida do paciente. Então eu acho que essa instituição tem esse peso, eu acho que cada vez mais eu sinto essa importância de tentar preservar esses valores. Eu acho que em algum momento vai existir uma outra transformação em que, de novo, esse médico mais humano, ele vai ser mais valorizado, vamos dizer assim, do que o médico mais comercial que está lá no Instagram blogueirando, entendeu?